Olá, pessoal, tudo bom? Como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje o estudo do Evangelho vai ser comigo. E aí eu queria pedir para todo mundo silenciar um pouquinho a mente, né? Acalmar o coração, acalmar os pensamentos, que a gente possa nos conectar lá com a nossa casa, com toda a espiritualidade amiga que tão bem nos ampara, mesmo fisicamente, né? A gente não estando presente lá todas as terças-feiras, mas como todos os nossos estudos a gente tá vendo, a gente sabe que a espiritualidade amiga está conduzindo esse trabalho com muito amor. Queria agradecer também pela disposição de vocês, né? Porque a gente sabe que todos os nossos trabalhos sofreram alterações, né? Maioria trabalhando muito e saber aí que a maioria tá junto, né? Seguindo nos estudos me deixa muito feliz. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho, que o tema é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje do item 1 ao 4, tá? Esse capítulo ele vai começar lá com um texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 6, do versículo de 1 a 4. E eu vou ler para vocês para a gente poder ir discutindo e pensando aí sobre esse capítulo. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é o início do capítulo, e aí a gente tem que pensar da questão aqui, o que seria, né, o que a vossa mão esquerda não saiba, né, o que a mão direita fez e vice-versa, né? E confesso para vocês que eu nunca tinha parado para pensar muito a fundo no contexto desse capítulo. Por quê? A gente tem que parar para pensar um pouco sobre quando a gente faz uma caridade, uma boa ação, o intuito desse texto é dizer que ela deve ser natural, espontânea. Se eu perguntar para vocês, neste último 10 minutos, quantas respirações vocês fizeram? Não sabemos. Quantos passos vocês deram no dia todo? A gente não sabe. Quantas batidas deu o nosso coração hoje ao longo do dia até a hora que a gente acordou? A gente não sabe. E é isso que Jesus quer dizer aqui nesse texto, né? De que a caridade, a boa ação, o amor ao próximo, ela seja tão espontânea, tão natural, que se eu perguntar para vocês, e aí? Quantas boas ações vocês fizeram hoje? Né? Que seja algo que não consiga contabilizar, porque ela é natural, né? Esse é o passo, né? Esse é o movimento desse texto, da gente ser caridoso e bondoso naturalmente, espontâneo, de coração, como sendo lá dentro do nosso aprimoramento moral, né? Isso é que quer dizer esse texto. Também dando continuidade aqui no que diz o Evangelho, eu vou ler um trecho aqui para vocês, que vai estar lá no item 3. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar para toda parte o benefício recebido?
quantos os que de público dão grandes somas, em que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta saber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia. O simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos. Estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa em valor. E aqui eu acho importante a gente destacar, né, da questão do orgulho, da vaidade, de quando a gente ajuda o próximo, menosprezar, né, fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada. Isso é importante também, né, nos quesitos, né, aí da caridade que a gente pode praticar, não humilhar, né, muitas vezes as pessoas estão naquela situação e não sabem como sair, né, muitas vezes, e aí a gente sabe, né, que por causa aí das reencarnações, algumas vezes, né, uns nascem com mais bens materiais, outros nascem com menos, e Jesus, né, veio nos ensinar aí a caridade sem orgulho, né, sem vaidade e sem menosprezar o próximo. E aqui continuando, né, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe e humilhar a outrem. Há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Esse texto é muito bonito, né? Eu confesso que às vezes eu já li ele umas 2, 3 vezes hoje, e eu perdi um pouco as palavras aqui, né? Porque é de tão lindo que eu me identifiquei muito. E a questão aqui de novo, né? Ele traz
falando aqui da questão de humilhar, né, o próximo, aquele que recebe a esmola. E aqui continua o texto também falando dos infortúnios ocultos. E aí aqui ele vai falar de um texto de uma mulher, né, que ela vai ajudar uma mulher, uma mãe com vários filhos, de que o pai está hospitalizado e está sem condições, né, de ter o apoio material, né? E aqui, no começo do texto, ele diz que uma mãe e uma filha foram ajudar, né, uma mãe de família carente. E aqui no texto ele fala que quando essa mãe e essa filha foram se dirigir a essa família, elas foram com trajes muito simples, mas que dava para perceber que eram pessoas distintas, né? E aí aqui eu quero ler para vocês o que fala o texto, né? Uma continuação, não vou ler todo porque ele é bem extenso, vocês podem, né, depois ler o capítulo. Aí aqui explica, né? O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas algum adoecer, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes perguntam qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois consideram como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todas a bendizem. E aqui acho legal a gente destacar, não importa qual é a religião dela é Deus, né? São os ensinamentos que Jesus trouxe pra gente, né? E aí aqui ele vai falar no texto por que simples trajes, né? Para não insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? E aqui eu acho legal a gente destacar da questão, né, que muitas vezes a gente acha que a caridade deve ser com bens materiais, né, dar esmola, dar dinheiro. E aqui no texto ele traz também que uma forma de caridade também é a nossa ajuda, o nosso serviço, né? Aqueles que de alguma forma ajudam a servir refeições. Estou dando alguns exemplos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a gente pode ajudar, né, com as nossas ações e não propriamente dito assim com o dinheiro, né? Ou dando comida, mas a nossa ação também
né, ela é tida como caridade. E aqui é um lindo exemplo, né, que a mãe traz para a filha, né, que é um ensinamento importante que os pais devem passar para as crianças. E também aqui da questão de não importa qual é a religião, né, a religião é o amor, né, o amor incondicional para com todos, para os amigos e os inimigos, né, quem é próximo e quem é distante. E não importa, judeu, protestante, evangélico, enfim, né? E aqui o texto ele termina bem para fechar assim com chave de ouro, né? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Essa última, a senhora, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. E o que ela falou? Silêncio. Ordena-lhe a senhora: não o digas a ninguém. E assim falava Jesus. Então aqui ela pede para que não fale nada, né? Que é aquela senhora que a ajuda, né? E aí aqui linka, né, com o que a gente falou ali no início, da questão de além do que a nossa mão direita, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda faz, mas também o de não nos vangloriarmos porque fazemos uma boa ação, né? Que ela deve ser natural. Tem também no Livro dos Espíritos, lá na questão 888, vai falar sobre a esmola. E aí a pergunta é: que se deve pensar da esmola? Resposta: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Questão 888-A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então aqui, né, sem querer nada em troca. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda do que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas.
Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício. Instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo e que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. É muito lindo, né, esse estudo. E aqui também, né, a gente lendo essa questão, traz o que eu falei, né, não só a questão da esmola, né, financeira, né, da esmola material, né, mas a esmola não material, né, o amor, né, de repente escutar, ter paciência, né? Isso a gente também demonstra ser benevolente com o próximo, né? E eu queria aqui encerrar o nosso estudo só com uma frasezinha daquele livro que eu já trouxe aqui para vocês, que eu gosto muito, que é do Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Pelo espírito do Hamed, que ele fala aqui, ele traz um texto falando sobre o capítulo 13, e o início do texto é assim: fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu achei bem importante, principalmente na época aí que a gente está passando, que a gente possa aí fazer uma reflexão sobre que tipo de caridade, né, a gente está fazendo e se estamos fazendo. E como a gente pode fazer com que a caridade, esse ato de amor incondicional ao próximo, seja natural, né? Seja algo tão natural que a gente não consiga nem contabilizar, né? Como eu falei lá no começo, como a gente não consegue contabilizar quantas respirações, quantos batimentos cardíacos temos por dia, que as nossas boas ações também sejam assim, sejam natural, de coração. E esse aí são os passos que a gente tem que caminhar para o nosso aprimoramento moral e para a nossa evolução espiritual. Espero que todos estejam bem, sintam aí todo o meu carinho por vocês, estou com saudades e com certeza aí num período breve, né? Porque o que são 4, 5, 6 meses, 8 meses aí no histórico das nossas reencarnações, né? E com certeza esse não é o nosso primeiro encontro aqui que estamos tendo, né? No Coen. E continuamos aí juntos, evoluindo cada vez mais. Um beijo grande, fiquem com Deus.